Olá a todos e todas, me chamo Anaira, sou psicóloga há mais de 10 anos, com especialização em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia e recentemente me tornei mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros, com uma pesquisa que eu realizei em um hospital público aqui do norte de Minas. E hoje eu vim aqui para compartilhar minha experiência com esta pesquisa, compartilhar aí algumas descobertas, alguns conhecimentos adquiridos com esse trabalho, que eu acredito que poderão contribuir, de alguma forma com a atuação de vocês, tá bom? Então, a minha pesquisa, a pesquisa que eu realizei no mestrado, ela tem o título Será Trauma a Espera? Experiências de pacientes com a espera pela transferência para cirurgia traumato-ortopédica. Então, o interesse por realizá-la partiu da minha experiência enquanto psicóloga hospitalar, que em minha rotina de trabalho eu atendia demandas emocionais de pacientes que por vezes aguardavam um longo período de espera por uma transferência para esse tipo de cirurgia, uma cirurgia de fratura. Então por vezes os pacientes aguardavam ali longos períodos, então dias, semanas ou até meses por essa transferência. Então eu buscava por referências bibliográficas sobre o tema e eu me deparei com uma literatura escassa, principalmente nacional, sobre o assunto, e isso fez crescer em mim a indagação de como é a experiência desses pacientes enquanto estão ali internados, aguardando por essa transferência. Então eu resolvi ingressar no mestrado para tirar esse projeto do papel. E eu tive muito apoio do meu programa de pós-graduação, especialmente dos meus orientadores. Inclusive, eu preciso agradecer aqui a bolsa de estudos concedida pela CAPES, que sem ela, com certeza essa pesquisa não seria possível de concretizar. Vou falar em apoio, que é o tema da nossa palestra. Bom, mas para vocês entenderem como que é o contexto da minha pesquisa, quando uma pessoa sofre uma fratura óssea e procura o pronto-socorro local e tem o tratamento cirúrgico indicado para a correção daquela fratura, ela é hospitalizada na instituição a fim de se submeter ao procedimento no próprio hospital. Ou se o hospital onde ela foi hospitalizada não dispõe dos recursos necessários para tal, ela é transferida para um outro hospital a fim de se submeter ao procedimento. Porém, essa transferência ela não ocorre rapidamente, dependendo da gravidade da fratura. Por exemplo, se for uma fratura exposta, essa transferência ela pode ocorrer ali dentro de algumas horas. Do contrário, se for uma fratura que não é exposta, isso pode levar dias, semanas para acontecer a transferência. Então, o paciente ele é hospitalizado, daí ele é cadastrado em um sistema de transferência, no qual ali estão outras pessoas também naquela mesma situação, aguardando para serem transferidas. E aí ela fica aguardando sair uma vaga em um hospital de referência para o qual ela vai ser transferida para ser submetida ao procedimento indicado, necessário, urgente, É importante dizer que essa é uma realidade muito comum aí dos hospitais no interior do Brasil, aqueles hospitais de pequeno porte, que não dispõe dos recursos necessários para tal, não dispõe de centros cirúrgicos, de um cirurgião especialista naquela cirurgia. Então, como também é a realidade aqui dos hospitais do norte de Minas, essas pessoas elas têm essa experiência de espera por essa transferência, por esse tipo de cirurgia. Então, a minha pesquisa foi realizada com o objetivo de, além de compreender o significado dessa espera para essas pessoas,
também de entender como o apoio social mudou as suas experiências, né, de hospitalização. Então eu entrevistei 19 pessoas, né, que me contaram como foi essa espera para elas. Algumas ainda encontravam-se hospitalizadas, né, aguardando para elas serem transferidas. Outras já haviam tido essa experiência de espera, já haviam sido submetidas pelo procedimento, mas também me contaram como foi a experiência de espera para elas, né? E como eu falei, o meu objetivo era de compreender o significado dessa espera, mas aqui eu vou trazer essa experiência relacionada ao apoio social. Como elas enxergaram o apoio social durante a hospitalização delas, né? Então é importante dizer para vocês que o que eu estou trazendo aqui se baseia em dados empíricos, né, que se referem a esse contexto específico de internamento. Porém, eu vejo que esses resultados, eles atravessam muitas das nossas práticas de cuidado, né, no ambiente hospitalar. Então, eu vou tentar apresentá-los fazendo esta interligação, apresentando eles de uma forma mais ampla, né? Então, eu peço que vocês absorvam mesmo aquilo que faça sentido para a melhor atuação de vocês, tá ok? Eu sei que aqui existem aí estudantes, né, de graduação que estão participando desse congresso, então para mim é uma honra, um privilégio poder contribuir de alguma forma com a formação de vocês, e esse congresso é uma oportunidade, né, para compartilharmos aí do que a ciência está oferecendo, né, de mais atual atualmente. Então, o que eu posso dizer para vocês é que aproveitem, né, esse momento, esses conhecimentos que estão sendo transmitidos para vocês através dessas palestras, através desse congresso. Então, vamos lá. Um momento. Primeiro de tudo, é importante entendermos que o ser humano ele é um ser social. E o que isso significa, né? Significa que ele vive em relação com outras pessoas e depende dessas relações para se desenvolver de uma forma mais plena, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, né? Então, desde o nascimento, o ser humano ele precisa de cuidado, ele precisa de afeto, de linguagem, de cultura, e tudo isso só é possível em convivência com outras pessoas. É através dessas relações sociais que aprendemos a falar, a pensar, a agir, construímos valores, criamos vínculos, né? Trabalhamos, lutamos por nossos direitos e vivemos em comunidade. Então, o ser humano ele é um ser social por estar conectado com o outro e precisar do outro para existir mesmo como um ser humano completo. Então, é por este pressuposto, né, de ser um ser social que os pacientes sentirão falta dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, né, ao serem hospitalizados, né, porque a internação, ela obriga mesmo, né, a esse distanciamento. E mesmo que, né, temporariamente vai haver esse afastamento dos círculos sociais e familiares, como podemos observar pela fala destes entrevistados, né? Como o participante P9 fala, principalmente assim, igual hoje, que é domingo, eu costumo ir para casa de mãe. Aí é meio, como tá chovendo, ela não conseguiu vir me ver ainda. Aí é mais puxado. O participante P11 diz assim: da mesma forma, a gente sente falta, né? O amor, o carinho das pessoas, né? É muito ruim ficar sozinho. A gente sente muita falta. E pessoal, não se iludam, tá? Nós, profissionais de saúde, não vamos suprir o papel da família, das amizades dos pacientes. Primeiro porque nós somos estranhos ao paciente. Aí você não sai confiando ali em pessoas estranhas, não é mesmo?
E segundo, porque nós, não só enquanto profissionais, mas enquanto ser humanos mesmo, enquanto pessoas também, nós tendemos a evitar o sofrimento. Então, sutilmente, às vezes ali sem darmos conta, a gente vai se afastar daquele paciente que sofre, né? A gente vai evitar contato com ele. Às vezes a gente só vai ali no momento que é estritamente necessário, né? Tudo porque nós queremos evitar, nós vamos evitar o sofrimento, a gente não quer se haver, por isso que muitas vezes a gente é indiferente, rejeita às vezes emoções dos pacientes, como o choro, né, e tudo porque a gente vai evitar mesmo o sofrimento. Então, é com este primeiro pressuposto que eu quero mostrar para vocês, esse primeiro ponto, eu quero mostrar para vocês a importância que tem os visitantes e acompanhantes. Por quê? Imagine aquele paciente que está sem acompanhante e que por algum motivo não pode receber visitantes e que nós, profissionais de saúde, né, não vamos, né, não conseguiremos lhe oferecer plenamente esse suporte que ele precisa, muitas vezes afetivo, né, que resta para esse paciente? O desamparo, a sensação de estar vulnerável. E nos casos em que são pacientes idosos, a situação é ainda pior, porque com o envelhecimento, né, a pessoa idosa, ela sofre, ela tem a sensação de estar sendo excluída, né, socialmente, então os filhos deixam de visitá-los com tanta frequência por terem as suas próprias vidas, às vezes os netos, né, às vezes são colocados ali em asilos, então eles já têm essa sensação de exclusão social, né, é um fenômeno muito presente no envelhecimento. E com a hospitalização, sem um acompanhante, sem um visitante, isso fica ainda mais intenso para o paciente, a pessoa idosa internada no hospital. E quando eu falo desse distanciamento familiar devido à hospitalização, né, significa também um distanciamento dos filhos, especialmente os filhos menores de idade. Como lamentaram, né, esses entrevistados. Faz falta demais as meninas minha. Menina quando liga chora e falta de mim lá em casa, né? Nunca tive assim costume de sair. Aí elas ficam doidinhas lá, querendo vir pra cá e não pode vir, né? Complicado, né? Da mesma forma, a família, meu filho, né? Que não podia ir, né? Que no hospital eles não deixam entrar criança, né? Então eu acho que o que mais falta que eu senti foi meu filho. Essa impossibilidade, né, de contato físico com os filhos reforça aí o fato de que a hospitalização não é apenas um evento clínico, mas também é um desafio emocional e social, não só para os pacientes, mas para os seus familiares e para os seus filhos também, né? Como podemos observar nesse trecho do depoimento de um dos participantes, né? No caso, o P14. Não, isso foi triste, né? Principalmente eu falei, meu filho. Os outros a gente sente falta, mas não é igual o filho, né? Pequenininho, faz falta. E assim, o que mais me doía também, que ele sentia falta de mim, né? Que eles ligavam lá para fazer chamada de vídeo, ele tinha hora que ele nem queria falar, ele tirava, saía, que ele via que ele estava sentindo falta. Então isso aí é o que mais me doía, assim, que eu me deixava triste, era isso, era a falta do meu filho. Um momento. Bom, sabemos que é uma prática recorrente nos hospitais, né, não permitirem a entrada de crianças e adolescentes menores de determinada idade, né, que foi o que aconteceu aí com os participantes.
Então, alguns hospitais ali estabelecem o critério para menores de idade acima de 12 anos, né, acima de 14 anos, para poderem estar entrando ali as repartições hospitalares, né. Então, cada estabelecimento impõe sua regra. Porém, esta é uma realidade que deve mudar em breve, com a Lei 14.950, promulgada aí no ano passado, né? Então ela é recente, sim. Mas essa lei ela dá direito às crianças e adolescentes de poderem visitar os pais internados em instituições de saúde, né? Como os hospitais. E assim, essa lei ela é maravilhosa, porque além de favorecer o desenvolvimento social, moral, né, dos adolescentes, das crianças, ela também possibilita uma melhor recuperação dos pacientes, né? Porém, a execução dessa lei, ela encontra aí certas barreiras, como o preconceito dos próprios profissionais de saúde, né, que acreditam não ser adequado às visitações das crianças, por acharem que o ambiente hospitalar vai afetá-las, né, de alguma maneira, de uma maneira até negativa, né? Porém, desde que seja um desejo do paciente de receber essa visita, né, do seu filho, e seja também um desejo da criança de poder estar ali visitando seu pai, a sua mãe, e desde que ambos sejam preparados para este momento, né, esse momento ele pode ser muito benéfico, né, como eu falei. E outra restrição também, outra barreira à execução dessa lei quanto às restrições relacionadas aí ao controle de infecção hospitalar. Porém, os hospitais eles precisam se adequar a essa norma, né? E uma saída para isso pode ser a criação de espaços seguros para que esses momentos de visita com os pais, dos filhos com os pais, eles possam acontecer. Mas também podem haver ali certas dificuldades, às vezes falta infraestrutura, né, do hospital, às vezes o paciente não pode se locomover para um outro espaço, né, para além ali da clínica, né, do setor onde ele está internado. Então aí devem haver outras estratégias, né, outras medidas aí de vigilância. Pode-se aderir também às visitas virtuais através do tablet, do celular institucional. O que não pode é deixar de cumprir essa norma, né, essa lei que é muito importante. Bom, e agora eu não sei se todos vocês já ouviram falar das dimensões do apoio social, né? Então, existem alguns estudos que teorizam sobre essas dimensões do apoio, porém ainda não há um consenso de quantas e quais são exatamente essas dimensões do apoio, mas basicamente são o apoio material, que é identificado ali como uma ajuda tangível, uma ajuda prática, o apoio afetivo, que é quando nos é oferecido afeto, atenção, carinho, o apoio de interação social positiva, que é quando há ali um momento de entretenimento, né? Então, quando nós temos um momento com os nossos amigos, com os nossos familiares ali, de distração mesmo, e o apoio informacional, que é quando recebemos informações, instruções sobre algo. É possível observarmos essas dimensões do apoio social no hospital, sim, principalmente o apoio afetivo e de interação social positiva, né, como quando o paciente se sente feliz durante os momentos de visita. Então, como essa participante, a P3, fala, né? Muito feliz, né? Muito bom receber visita, porque eu vejo na casa da minha mãe lá, que eu moro perto dela, né? Na casa dela é cheio de visita. Aí eu gosto de visita, gosto. E as meninas minhas, quando chegam aqui, é uma alegria só. Elas tomam conta do quarto, a alegria delas me contagia também.
Quando o paciente recebe a motivação que precisa para continuar suportando a hospitalização, então como o participante P19 fala, a visita num lugarzinho daquele, num hospital, é bom demais, você tá doido? E as pessoas iam lá, ia confortar a gente, né? Não, vai dar certo a cirurgia sua, vai correr tudo bem, põe nas mãos de Deus, entendeu? Como que é, dando força pra gente, entendeu? Aí isso é muito bom, né? Quando o suporte recebido consegue tirar o foco daquele problema que o paciente está vivenciando, então como o participante P11 fala, né? É bom porque a gente distrai um pouco, né? Conversa um pouco, né? Saber o que está passando, né? Aí a gente vai distraindo mais um pouco. Da mesma forma, o participante P10 fala, é bom, né? Conversar um pouco, né? Distrair a mente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra dimensão do apoio social que é muito importante, mas que às vezes é negligenciado no hospital, que é o apoio material. É quando o paciente recebe ali a ajuda para se locomover, para ir no banheiro, né, para se alimentar, enfim, tarefas ali simples que no nosso dia a dia, né, quando a gente não está incapacitado, elas são simples, né, a gente consegue fazer isso tudo sozinho até, mas para um paciente que está incapacitado, né, isso se torna complicado, como no caso dos pacientes com fratura, né, eles precisam de alguma ajuda. E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo daquele acompanhante que é capaz de oferecer esse tipo de suporte, né, principalmente no hospital público, onde o número de pessoas atendidas, né, é alto e às vezes o número de profissionais ali disponíveis, né, atuando, não é suficiente para oferecer esse tipo de assistência, né, mais individualizada. E por que eu digo que esse apoio material é muitas vezes negligenciado? Porque existem aqueles casos em que o paciente ele tem direito a um acompanhante, né, um direito garantido por lei, como nos casos, né, de crianças menores de idade, né, menores de 18 anos, e nos casos de pessoas com idade acima de 60 anos, como foi o caso da participante a seguir, de 63 anos, né, em que ela fala como a presença da irmã foi importante durante a sua espera, né? Então ela diz assim: eu achei que acompanhante era obrigatório, né? Porque a pessoa igual eu não aguentava levantar. Aí eles tinham que levar eu no banheiro, né? Aí acompanhante é para quando a gente pedir socorro, né? Estava na hora lá, né? Que enfermeira, você sabe, né? Quase não entra lá no quarto. Se eu tiver vontade de fazer xixi, aí some lá para dentro e acompanhante não. A gente pede, aí eles dá socorro pra gente, né? Minha irmã levava para um banheiro, levava para dar banho, levava na cadeira de roda para banho. Bom, gente, mas e naqueles casos em que o paciente, né, não se encaixa, né, nos critérios etários, mas apresenta-se também incapacitado, como foi o caso da participante a seguir, né, de 28 anos, que com uma fratura no tornozelo e que não teve a presença do acompanhante permitida. Acompanhe só o seu depoimento. Aqui em cidade onde se localiza o hospital no qual o estudo foi realizado, também não. Eles não permitiram ter um acompanhante. Falaram que só pode no hospital aqui em cidade onde se localiza o hospital no qual o estudo foi realizado, acompanhante para pacientes com idade de 60 anos acima ou de 12 anos abaixo de menor de idade. Ruim ficar sem acompanhante, ruim, né? Porque para mim ir no banheiro eu tive que ir sozinha. Tomar banho eu tive que tomar sozinha. Como quando eu ia trocar de roupa, mas era difícil. O pé estava todo enfaixado, até aqui em cima, né?
Aí para mim trocar a roupa era difícil, para mim ir pro banheiro sozinha era difícil. Os enfermeiros, eles não me ajudavam a ir no banheiro, eu ia sozinha. Ninguém me ajudava, eu ia sozinha. E assim, eu pedia para eles um acompanhante para deixar comigo. Nem aqui em cidade onde se localiza o hospital no qual o estudo foi realizado e nem em cidade onde se localiza o hospital no qual são realizadas cirurgias traumato-ortopédicas, eles não permitiu, não. Fiquei sozinha. Um momento. Então, como podemos notar, né, por esses dois relatos, a presença do acompanhante, ela pode proporcionar um senso de segurança, como foi o caso da participante de 63 anos, enquanto a ausência desse acompanhante, né, pode ser experienciada de uma forma prejudicial, como foi para a entrevistada de 28 anos na época. E o que mais podemos observar nestas duas falas, né? De que nem sempre as equipes de saúde, e neste caso as entrevistadas citaram a equipe de enfermagem, né? Serão capazes de oferecer de forma satisfatória esse tipo de suporte aí por N motivos, né? Um deles, como eu falei, é o de a quantidade de profissionais não ser suficiente para atender a demanda. Então, o acompanhante, né, ele vem aí para suprir essa incapacidade das instituições hospitalares, né? E pessoal, eu não estou, né, tirando isso da minha cabeça, tá? Esses dados, eles encontram embasamento científico. E um estudo que avaliou a medida de independência funcional, né, a MIF, de pacientes adultos com fraturas, verificou que houve uma diminuição, né, desses valores para aqueles cujos membros inferiores, então, né, a parte ali do tronco para baixo, foram afetados, ou seja, os sujeitos eles tinham menor independência funcional e eram mais dependentes de cuidados, né? Então, desse modo, em casos como o da entrevistada P15, que sofreu uma fratura de tornozelo, a presença do acompanhante, né, ela seria ali fundamental, considerando ainda que o apoio social está associado a uma recuperação mais rápida, uma melhor recuperação mais rápida e uma melhor recuperação, né, pós-cirúrgica mesmo. Além de menos complicações pós-cirúrgicas, né? Então, diante dessas evidências, vale a pena repensarmos aí nesses critérios que olham apenas para a questão da idade do acompanhante e também, né, com a finalidade de garantir um direito, né? É importante repensarmos no estabelecimento de critérios mais reais, né, que olhem mesmo para essa incapacidade do paciente internado, né, mesmo que essa incapacidade seja temporária e que fuja, né, de critérios como a idade, por exemplo. Mas, gente, né, como nada nessa vida é simples, a questão do apoio social ela é mais complexa do que pensamos. Por quê? Para alguns pacientes, né, um apoio externo, então um apoio fora do hospital, não dentro do hospital, ela vai ser mais importante, como foi para esse participante, o P9, né, em que ele fala assim, até que tá de boa, né, ficar sem acompanhante, por conta da gente ter umas pessoas assim igual eu, que mais me preocupa é por conta do restaurante, que acaba que você tem a responsabilidade muito grande. Mas como minha mulher e os funcionários é bem empenhado no serviço, até que tá de boa. E ele sempre pede também pra gente não ficar preocupado, porque não tem jeito também, né? Tem que manter o repouso mesmo. Outros pacientes ainda acharão que não é necessário ter um acompanhante naquele momento, como achou esse entrevistado. Pelo fato que não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade. Agora, quando há necessidade, tá certo, a gente falava o porquê. Mas o caso meu não tinha necessidade. Pelo fato também que eu tomava banho sozinho, e os médicos me passaram uma tipóia, né, para mim estar usando a tipóia. Ela também me ajudou bastante. Então não tinha necessidade
de um acompanhante, né? Um momento. Ou porque não há alguém do convívio dos pacientes, né? No caso dos pacientes mesmo, deles, disponível para acompanhá-los em tempo integral. Então, só que o meu acompanhante era só para dar banho, né? Ela, sua esposa, não ficava comigo, não. Eu ficava sozinho. Até porque também não tinha como, só eu e ela tinha que cuidar do meu filho, o neném, o menino. Ela ia só dar banho e voltava. Ia de manhã e ia à noite, era tipo uma visita, era só horário de visita que ela ia. Não era um acompanhante não tinha acompanhante não. Foi uma opção nossa, que não tinha como ter alguém lá, né? E só que não me fez muita falta, porque ela, pelo motivo que ela ia 2 vezes por dia, né? Ela ia de manhã e ia à noite. Então, para esse participante, essa ajuda apenas naquele momento ali que ele precisava era suficiente, não precisava desse acompanhamento assim integral, né? Pela situação social que ele estava vivenciando na época. E também vai ter aquele paciente que não vai querer receber visitantes com tanta frequência como desejou este participante, o P7, em que ele fala assim: tem hora que eu prefiro ficar assim, quase sem visitas, porque tem que ficar explicando direto, né, para as mesmas pessoas o que aconteceu. E aí, permitir ou não acompanhantes e visitantes no hospital? Eis a questão, né? Bom, independente dos motivos reais que levam o paciente a abdicar do suporte de familiares e amigos, né, seja porque querem manter a autonomia, o senso de controle de suas vidas, porque se sentem desconfortáveis, né, ao expor constantemente a sua condição atual, ou ainda porque se sentem indignos, né, ao se verem adoecidos e hospitalizados, a literatura vai dizer que, apesar da expectativa de que em situações de grande tensão, como no caso de uma internação hospitalar, o suporte social seria útil, os seus efeitos podem ser inversos, né? Ou seja, podem trazer um estresse adicional por fatores como a adequação do suporte ao estressor, o momento em que ocorre, o desejo e a satisfação em recebê-lo. Então, portanto, por mais que se compreenda que manter as relações e o suporte social durante o internamento pode ser de extrema importância, né, uma vez que se torna aí o elo do paciente com o mundo fora do hospital e complementa o trabalho das equipes assistenciais, a decisão de permitir ou não a presença de acompanhantes, inclusive de visitantes, deve considerar a realidade física, psicológica e social dos pacientes, né, de cada paciente, para além de questões como, por exemplo, a garantia de direitos, né? Bom, um momento. Dada a relevância do apoio social no âmbito da saúde, ao longo dos anos no Brasil, né, diretrizes foram criadas aí a fim de reger o direito dos usuários, acompanhantes e visitantes durante a permanência hospitalar, no hospital, na busca de uma assistência aí menos mecanicista, né, e mais humanizada. Então, para finalizar, eu quero apresentar para vocês algumas dessas normativas, tá bom? Começando pela Política Nacional de Humanização do SUS, a PNH, conhecida popularmente como Humaniza SUS, criada em 2003, né, ela reconhece o direito de pacientes terem visitantes ou acompanhantes, especialmente aqueles grupos vulneráveis, como crianças, gestantes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, esse direito, né, ele é visto como indispensável para o bem-estar emocional e recuperação dos pacientes, né? Então, olha para vocês verem que até isso é garantido por lei, né? Então, ajudando a fortalecer aí os laços familiares e a tornar os ambientes hospitalares mais humanos, né?
Como eu falei antes, a Lei 14.950 de 2024, que garante que todas as crianças e adolescentes, né, eles têm o direito de visitar os seus pais hospitalizados, reconhecendo o papel vital que os laços familiares desempenham no desenvolvimento das crianças e na recuperação dos pais. A Lei 8.069, né, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante que menores de 18 anos tenham um acompanhante durante consultas, exames, internações hospitalares, né? Então, o acompanhante pode ser um dos pais ou responsável legal da criança, do adolescente menor de 18 anos. A Lei 11.108, né, de 2005, né, uma lei importante que garante à pessoa grávida o direito de ter um acompanhante da sua escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, né, não apenas para aumentar a segurança física, mas também para apoiá-la emocionalmente. A Lei 14.737, né, de 2023, que garante que toda mulher tenha o direito de escolher um acompanhante em consultas, exames e procedimentos em unidade de saúde pública ou privada, o que é fundamental aí para aumentar o apoio social, emocional e o empoderamento feminino também. A Lei 14.423 de 2022, né, que garante às pessoas idosas o direito de terem acompanhante durante internações hospitalares e procedimentos ambulatoriais, abordando as necessidades únicas desse grupo vulnerável ao promover um processo de recuperação mais confortável. A portaria número 2.663 de 2017, que reconhece aí a necessidade de um atendimento respeitoso e personalizado aos povos indígenas, considerando as suas características culturais e linguísticas, né? Então, essa portaria também reforça a importância de fornecer cuidados de saúde, né, culturalmente sensíveis, como parte da humanização da experiência dessas pessoas, e inclusive com a permissão de acompanhantes durante uma internação hospitalar. E por fim, a Lei 13.146 de 2015, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura os direitos dos indivíduos com deficiência, promovendo inclusão e acessibilidade em ambientes hospitalares. Essa lei também garante aí o direito a um acompanhante e aos ajustes necessários durante a prestação dos cuidados em saúde. Bom, é isso, gente, minha pesquisa, né, ela teve outros resultados também, inclusive alguns eu não esperava encontrar, mas para essa palestra eu preparei aí essas reflexões sobre a importância do apoio social adequado, né, no hospital, e eu espero ter contribuído aí pelo menos um pouquinho com a prática de vocês, tá bom? Estas foram as referências utilizadas nesta apresentação. Obrigada pela atenção de todos e todas e bom evento para todos.